Agora a gente vai para a Ucrânia, então, onde está o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, porque o inverno ainda nem chegou por lá, mas a neve já deu as caras no país, com um frio muito intenso que vai afetar as estratégias do Exército, e os moradores, enquanto isso, enfrentam a queda de energia elétrica, falta de comida, falta de gás. Vamos então acionar o nosso correspondente, Luiz Kawaguchi, que está em Odessa e traz as últimas informações. Bom dia, seja bem-vindo, Kawaguchi. Os bombardeios afetaram a rede elétrica aí em Odessa? Mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Isso coincidiu com a chegada da primeira nevasca na capital Kyiv. Então foi a primeira do ano, bastante neve caiu. Na verdade foi uma frente fria que chegou. O Kyiv estava com mais ou menos menos 2 graus no dia da nevasca. Aqui em Odessa, que fica mais no sul do país, isso veio em forma de chuva. Então, no campo de batalha, tem duas diferenças. Kyiv não está ameaçada aí por tropas russas, então não fez tanta diferença, mas em tese tende, o solo começa a congelar, fica mais fácil para os blindados pesados se locomoverem na neve, porque a gente teve uma temporada aí bastante chuvosa antes, então ficar na lama é mais difícil, mas por outro lado os combatentes têm muita dificuldade de guerrear por causa do frio mesmo. Eles ficam, muito desses combates acontecem em trincheiras, e as pessoas têm que aguentar o frio lá dentro, elas ficam doentes e acabam se tornando baixas. É por isso que a guerra tende a diminuir de intensidade durante o inverno. Aqui no sul, onde choveu muito, aconteceu outro problema. As trincheiras inundaram por causa da chuva. E aí também você tem um frio muito grande, você tem mais ou menos 7, 6 graus aqui no sul, e os combatentes acabam ficando doentes também, porque eles não podem sair dessas trincheiras, ficam dias aí com águas até os joelhos, mais ou menos. Isso traz uma série de problemas de saúde para eles. Então, por isso que fica mais difícil de guerrear também. Mas a população civil acaba sendo muito afetada exatamente por causa desse frio e a falta de energia elétrica. A Rússia, desde o dia 10 de outubro, está deliberadamente atacando a infraestrutura elétrica do país. O último ataque massivo aconteceu na última quinta-feira, aconteceu ontem. Foram atingidas diversas instalações elétricas na capital Kyiv, na cidade de Vinnytsia, que fica mais ou menos no centro do país, e aqui em Odessa. Aqui onde eu estou, já são mais de 48 horas sem energia elétrica. A gente tem alguns pontos da cidade, do centro da cidade, que as autoridades redirecionaram um pouco de energia que eles tinham, então o centro ainda está funcionando com alguma eletricidade, mas aqui na maior parte da cidade não tem energia elétrica, e isso é um grande problema para o aquecimento, porque uma parte do aquecimento da cidade é feito exatamente com energia, e as pessoas estão ficando sem. As autoridades estão recomendando que as pessoas isolem pelo menos um quarto da casa, isolem termicamente, comprem isolantes térmicos, ou usem cobertores para fechar janelas e portas, e usem, o gás ainda não está faltando, então que as pessoas aqueçam água ou óleo de cozinha e coloquem dentro desses ambientes, claro que tomando cuidado para não provocar um incêndio, mas para que tenha um pouco de calor em meio a essas temperaturas que, pelo menos aqui em Odessa, estão chegando a 6 graus, 5 graus à noite, e não há nenhum tipo de aquecimento aqui há mais de 2 dias. Kawaguchi, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia negociam uma troca de prisioneiros, né? Quem são esses detentos e como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está afetando o acordo? Então, esses prisioneiros é o seguinte, tem um comerciante de armas chamado Bolt, que ele está preso nos Estados Unidos. E a gente vê na imagem a Brittney Griner, que é uma atleta do basquetebol americano, campeã olímpica. Ela foi presa em fevereiro, tentando entrar na Rússia com um líquido, um óleo baseado em maconha. Então, ela foi pega pelas autoridades russas, está numa colônia penal. E os Estados Unidos, isso gerou um grande impacto na mídia americana, porque ela é uma estrela do basquete lá, e os Estados Unidos estão desde então tentando libertá-la. Só que agora as conversações caminham no sentido de que, em troca dela,
os russos, os Estados Unidos teriam que libertar um comerciante de armas, uma pessoa que é considerada comerciante de armas, e é do interesse de Moscou liberá-lo. Pela primeira vez está se falando em que pode haver de fato essa troca de prisioneiros, que Washington possa libertar esse cidadão aí chamado Viktor Bout, e ele poderia ser libertado em troca dessa estrela do basquete. Na Rússia não é permitido usar nenhum produto, nem como usuário, nenhum tipo de droga, como a maconha no caso dela. Então provavelmente o que está se delineando aí é uma troca de prisioneiros entre a estrela do basquete, que está em uma prisão russa, e o comerciante de armas, que está numa prisão americana. Kawaguchi, o parlamento da Ucrânia está votando aí uma lei que censura a imprensa no país, né? Tem influência da Rússia nessas ações autoritárias aí da política ucraniana? Esse é um grande problema, viu, Cláudia? Que é o seguinte: o pano de fundo que se diz dessa guerra é exatamente um embate entre democracia e autocracia. A gente sabe que o regime russo, embora se intitule uma democracia, ele é uma autocracia, um regime de força. E os analistas dizem que um dos motivos da guerra da Ucrânia foi que o presidente Vladimir Putin não queria uma mudança de regime dentro de casa, ou seja, ele não queria que os russos se inspirassem na democracia ucraniana para tentar implantar na Rússia um tipo de democracia mais aberta, ou seja, com eleições de verdade. Na Rússia, desde o presidente Putin está há mais de 20 anos no poder. E aqui na Ucrânia existem trocas regulares de poder. Só que, desde que começou a guerra, a Ucrânia instituiu o que a gente chama de lei marcial, ou seja, todos os partidos de oposição ao governo do presidente Volodymyr Zelensky foram colocados na clandestinidade. Então você não tem nenhum tipo de oposição ao governo. E agora, exatamente nesta semana, está sendo votada uma lei de imprensa que na prática é uma censura à imprensa livre. Então qual que é o problema? O que todo o Ocidente está usando, os Estados Unidos, Inglaterra, seus aliados europeus, estão justificando aí o apoio à Ucrânia exatamente como um apoio a um país democrático. Só que a Ucrânia está pegando agora características da Rússia, de autocracia, ou seja, controlar a imprensa. Lá na Rússia, por exemplo, se você chama essa guerra de guerra, em vez de chamar de operação militar especial, que é como o Kremlin quer que ela seja chamada, você pode pegar aí anos de cadeia. E principalmente depois de setembro, quando o presidente Vladimir Putin passou novas leis de mobilização, agora o aparato de segurança russo tem muito mais poder, o sistema de inteligência tem muito mais poder, e a repressão às liberdades individuais está muito grande na Rússia. E a gente vê um processo parecido acontecendo na Ucrânia. Então o perigo é que a Ucrânia, que é uma democracia, deixe de ser uma democracia e comece a ser exatamente o que ela está combatendo, que é a autocracia da Rússia. Mas essa lei não passou ainda, está tendo muito debate aqui na Ucrânia para tentar impedir que a Ucrânia perca as suas características de país democrático. O que analistas e jornalistas estão falando é, olha, tudo bem, vai ter essa lei, mas a gente vai ter eleições livres daqui a 2 anos, então a gente não é uma autocracia. Mas isso está sendo um debate muito grande aqui.